nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para vocês. Vamos falar aí sobre Corinthians e Flamengo, definido o alvo do Corinthians na Copa do Brasil. O árbitro em questão será punido, será afastado novamente entre Corinthians e Juventude. E vamos falar também sobre a herança maldita deixada por Duílio Monteiro Alves e companhia, porque foi feito aí a Semana da Transparência, onde foi apresentados os dados financeiros do clube, conforme prometido, mais uma promessa de campanha do Augusto Melo cumprida. Certo, fiel? Peço humildemente para você deixar o seu like. Fiel, é importante o like, por quê? A plataforma vai pegar o seu like, vai notificar que o vídeo é bom e vai começar a espalhar esse vídeo para mais corintianos. Então por isso que eu peço humildemente para você que gosta do canal do Corintianeiro, para você que acompanha, deixa o like, é de graça, você não precisa preencher cadastro nenhum, você não precisa preencher nada, é só deixar o like e aí vai nos ajudar a espalhar esse vídeo para mais corintianos. Combinado então, fiel? Já se inscreva também, porque já passamos dos 31 mil inscritos, hein, fiel? Um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido, graças à parceria que nós temos aqui. Combinado, fiel? Então vamos falar de Timão, porque o árbitro em questão entre Corinthians e Juventude foi afastado novamente. Ele já teria sido afastado no jogo entre Ceará e eu não me recordo outro time, tá? Em que foi feito aí uma denúncia do árbitro e ele pegou e foi afastado. Ele não apitava mais jogos. E novamente agora pegou um árbitro que estava apitando jogos da segunda divisão e jogou para apitar Corinthians e Juventude, que eu já achei um erro absurdo da CBF aí. E mais erro ainda foi aquele segundo lance onde houve duas infrações, uma falta no Fagner e uma falta no goleiro Hugo Souza, mais clara, não precisa nem de VAR para ver que foi falta, e o juiz em questão, ele não deu ouvidos e validou o gol do Juventude. Foi liberado também as escutas, os áudios do VAR, onde o cara do VAR ele cita: o senhor tem certeza que não houve contato com o goleiro Hugo Souza? E ele fala: não, contato normal de jogo é gol. Então, fiel, é um absurdo, realmente um escândalo. É como se realmente ele estivesse mal intencionado em prejudicar o Corinthians ou pegar algumas regalias fora jogo. Não estou acusando porque eu não tenho provas, mas o mal intencionamento do árbitro é uma coisa muito óbvia, né? Porque por que ele quer tanto prejudicar o Corinthians assim? Se ele não gosta do Corinthians, tudo bem, vamos relevar aí, ele não gosta do Corinthians, tá? Mas por que essa gana em prejudicar o Corinthians? Será que tem algo por trás disso? Não sabemos e por isso o árbitro foi novamente aí impedido de apitar jogos do Corinthians. Augusto Melo tomou a decisão e ele não vai apitar jogos do Corinthians. Em outras palavras, a CBF percebe também que foi um erro grave de arbitragem e coloca o árbitro aí na famosa geladeira. Vai ficar um bom tempo sem apitar jogos aí, para ele aprender a respeitar um clube grande como o Corinthians e aprender a apitar jogos sem lesar ninguém, sem lesar nenhuma equipe. O futebol brasileiro não pode ser queimado por árbitros irresponsáveis como este senhor aí que apitou o jogo do Corinthians, certo, fiel? Então o juiz ele foi punido e não vai apitar mais jogos do Timão. Foi definido também no dia de ontem o adversário do Corinthians, tá, fiel? O Corinthians que vai enfrentar agora o Flamengo na Copa do Brasil. Não foi definido ainda em qual estádio fará o jogo de volta, mas com certeza, se tratando da famosa CBF, a namoradinha do Flamengo, com certeza eles vão querer que o segundo jogo seja lá no estádio do Flamengo, certo, fiel? Mas ainda não há definição, vamos aguardar para ver aonde será esta decisão. E o que eu mais temo nesse jogo é o famoso VAR, porque o Flamengo ele vem sendo ajudado pelo VAR e muito. É o que eu mais temo, é o Flar, né? Vamos dizer assim, né? É o Flamídia, é o Varmengo, né? Então vamos aguardar esta decisão. O Corinthians ganhou do Flamengo na Neoquímica Arena, fazendo um dos melhores jogos do ano. Eu acredito que o Corinthians consegue passar do Flamengo sim, fazendo um jogo firme, um jogo contundente e um jogo com raça, como o Corinthians tem jogado nos últimos dias. Fiel, essa semana para o Corinthians a gente não pode reclamar, tá? A gente vem de vitórias seguidas e vitórias seguidas de classificação. Ganhamos do Flamengo no Brasileiro, que é considerado um adversário muito difícil, e ganhamos classificando do Juventude aí na Copa do Brasil, inteirando 2 jogos
consecutivos de vitória do Timão, 2 jogos super importantes. Então é momento de festejar, é momento de comemorar. O Flamengo é um adversário difícil sim, não podemos fugir disso, porém dá para passar, fiel. Dá para passar do Flamengo. Ganharam do Bahia lá, mas foi um jogo assim feio, difícil de ver. Eu assisti Flamengo e Bahia, assisti também Atlético Mineiro e São Paulo. São Paulo também saiu aí da zona da disputa. Então teremos aí uma semifinal entre Vasco e Atlético Mineiro e Corinthians e Flamengo. Posso falar a verdade para vocês? Na minha humilde opinião, velho, final antecipada. Final antecipada. Eu acredito que se o Corinthians ganhar do Flamengo, a gente consiga ganhar do Atlético Mineiro ou do Vasco tranquilamente aí, porque eu acredito que aí a gente vai jogar de igual para igual. Corinthians, mesmo nível de time, tá? Quem tem um time mais diferenciado, um time mais caro, é o time do Flamengo. Mas vamos aguardar, esperamos que as coisas possam acontecer por um lado positivo do nosso Corinthians. Lembrando que este canal trouxe com exclusividade para vocês que o Corinthians teria mandado uma carta para a CBF antes do jogo entre Corinthians e Juventude, tentando um apelo para tentar inscrever o Memphis na competição, na Copa do Brasil. Ele está inscrito somente no Brasileiro e na Sul-Americana, tá? Foi sem sucesso. Eu trouxe para vocês que a CBF alegou que se abrir a exceção para o Corinthians, vai ter que abrir exceção para todos os clubes. E não avaliaria, e não aí conseguiria fazer este feito para o Corinthians em deixar o Memphis disputar a Copa do Brasil, tá? E foi divulgado somente hoje que o Corinthians tentou e não conseguiu. Como aqui o canal do Corintianeiro trabalha com informações, trabalha com transparência e sinceridade, já trouxe para vocês ontem, antecipadamente, que o Corinthians tentou e infelizmente não conseguiu. Mais uma vez o Flamengo tentando, a CBF tentando ajudar o Flamengo das melhores maneiras possíveis. Certo, fiel? Mas eu acredito muito que o nosso timão tem totais condições, repito, totais condições de passar do Flamengo. Já demonstramos isso no Brasileiro e vamos demonstrar novamente na Copa do Brasil. No meio de semana temos o duelo diante do Botafogo. Meio de semana não, no final de semana, domingo agora, tá, fiel? Corinthians e Botafogo, tá? Botafogo aí que é um dos sérios candidatos a ganhar título do Brasileiro. É um jogo difícil. Teremos possível estreia do André Carrilho. Memphis é dúvida para o jogo. Eu acredito que não deve estrear por tudo que eu já disse em vídeos anteriores. É um jogador que precisa de um cuidado redobrado para que ele não possa vir se lesionar. Um jogador que já tem um histórico de lesão e já teve lesão de ligamento cruzado. Mesma coisa que aconteceu com o Héctor Hernandes. O cara estava parado, sem atuar, fez alguns treinos e já foi para o jogo contra o Flamengo. 4 minutos de jogo, o cara teve que sair. Então temos que tomar um cuidado redobrado sim com o Memphis, tá, fiel? Para que ele não possa entrar aí e vir machucar e a gente ficar com um cara que ganha 3 milhões de reais parado machucado. Isso seria inadmissível. Então o Corinthians trabalha junto com seus preparadores físicos para o jogador ficar fininho e 100% em condições de jogo. Acredito, não está descartado que ele não possa estrear contra o Botafogo, mas a grande probabilidade é que ele faça a sua estreia diante do Fortaleza na Sul-Americana, lá em Fortaleza. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião sobre tudo que foi dito até agora. A sua opinião é de grande importância para este canal e eu jamais vou deixar você no vácuo. Pode comentar que se eu não responder de imediato, eu respondo depois. Podem ficar tranquilos. Certo, fiel? Hoje foi dia importante no Corinthians e muito importante, porque foi dia da transparência. O que é isso, corintianeiro? O Augusto Melo prometeu em campanha fazer o dia da transparência no Timão, onde ele revela dados financeiros de como o Corinthians assumiu, de como a gestão do Augusto Melo assumiu o Corinthians após a gestão de Duílio Monteiro Alves, tá? Uma das promessas de campanha do Augusto Melo mais esperadas por nós. Era para ter sido divulgado em janeiro, não foi? Fevereiro não foi? Até chegar nesse agosto não foi? Até chegar nesse mês agora de setembro e realmente aí divulgar. Onde tem parceria com o Ernest Young, tá, fiel? E o Corinthians fez um levantamento financeiro sobre tudo que acontece no Timão para divulgar para nós. Como eu gosto de dizer, o Corinthians, o Augusto Melo, foi vítima aí daquela herança maldita. Não deu para me acompanhar a entrevista inteira, tá, fiel? Hoje eu tive um dia muito ocupado, estou gravando aqui à tarde para vocês, para não deixar vocês na mão. Então eu fiz alguns pequenos anotações aqui sobre o que aconteceu, sobre de como o Augusto Melo, de como o Corinthians, como o Augusto Melo assumiu o Corinthians após a gestão de Duílio Monteiro Alves, tá, fiel? Eu vou dar aqui uma breve
uma breve palhinha para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho. Fiel, tô com um probleminha nessa luz aqui. Ó, o Augusto Melo assumiu o Corinthians. Corintianeiro, como assim assumiu? Ele pegou o Corinthians com dívida. Ele assumiu o Corinthians devendo 2 bilhões 189 milhões, tá? O Duílio Monteiro Alves entregou o Corinthians pro Augusto Melo devendo 2 bilhões 189 milhões. Falando, toma, Augusto Melo, a dívida é sua, se vira. Em outras palavras, é a famosa mesmo herança maldita. Você assumiu um time com uma dívida de 2 bilhões 189 milhões. Não é para qualquer um, tá, fiel? E ainda mais fazer o que o Augusto Melo tá fazendo, devendo isso tudo que o Duílio Monteiro Alves deixou, cara, é coisa de louco, tá? Fiel, dessa dívida de 2 bilhões, para vocês entenderem, 189 milhões que o Corinthians deve neste ano que o Augusto Melo está gerindo o Corinthians, em 2024, vence dessa dívida 1 bilhão 215 milhões. Ou seja, o Augusto Melo tem que pagar este ano 1 bilhão 215 milhões. Mas calma, corintianeiro, você está prejudicando a renovação e transparência. Mas espera um pouquinho. Fiel, o Corinthians tem um a receber também. O Corinthians tem algum pagamento a receber, que o Duílio saiu da presidência antes de receber, graças a Deus, porque vai saber se ia pagar, né? Então o Corinthians tem um a receber. O Corinthians vai ficar devendo mais ou menos aí, fiel, 900 milhões para pagar esse ano, com o que tem a receber. É isso. Então o Corinthians tem que pagar nesse ano 900 milhões de reais da renovação e transparência, que não é do Augusto Melo. E mesmo com tudo isso, o Augusto Melo trouxe só 9 jogadores na segunda janela, fora a primeira janela, que foi mais um time completo, onde saiu toda aquela panelinha de Gil, aqueles caras, tudo foi embora. Augusto Melo contratou um time novo, onde veio lá Rodrigo Gal, Félix Torres, Kaká, um time inteiro novo, fiel, o Augusto Melo trouxe, tá? Um time inteiro completo, um time inteiro novo. Agora, na segunda janela, ele trouxe mais 9 jogadores, tendo que pagar 900 milhões de reais de dívidas que vence esse ano. E mesmo com isso tendo que pagar, o Corinthians estava queimado no mercado, porque não tinha para onde o Corinthians correr. Porque o Corinthians estava devendo. Então como que você chega lá no mercado? Olha, eu quero comprar um jogador seu, esse jogador é muito bom, ele me interessou. Vocês interessam vender o jogador para mim? Opa, mas calma aí, vocês estão com fama de mal pagador. Então o Augusto Melo, na maioria das suas contratações, ele tinha que dar uma entrada de alto valor ou assinar 1000 cláusulas contratuais que qualquer atraso te dava o benefício do jogador sair. Foi isso que aconteceu com o Matias Rojas. No contrato tinha um benefício que qualquer atraso o jogador estava liberado a sair, fiel. O jogador poderia rescindir e sair. Foi isso que aconteceu com o Matias Rojas. Porque atraso salarial em qualquer clube é normal. Atrasou com o cara, ele executou o direito de contrato e saiu do Corinthians. Por quê? Para contratar, o Corinthians tinha que assinar 1000 cláusulas contratuais, porque o senhor Duílio Monteiro Alves, junto com o André Sanches, afundou o Corinthians financeiramente. E agora vem um presidente novo, um presidente que valoriza essa camisa, onde preços absurdos é imposto para quem quiser colocar o seu patrocínio nessa camisa, um clube medíocre, um patrocínio medíocre igual a BMG que o Duílio Monteiro Alves arrumou por 32 milhões de reais para usufruir da maior camisa do Brasil. Fiel, isso é inadmissível. Olha quantos que é o patrocínio hoje do Esporte da Sorte. São números perto da última patrocinadora do Corinthians, da VaideBet, que deu o problema lá que deu. Então são números altíssimos, bem diferentes do que a Renovação e Transparência conseguia. Renovação e Transparência prejudicou o Corinthians, desvalorizou a marca do Corinthians. E o Augusto Melo vem valorizando o Corinthians cada vez mais. Quem quiser patrocinar essa camisa vai ter que investir um dinheiro. O Augusto Melo está fazendo uma das maiores receitas financeiras com o Corinthians, com patrocinadores chegando, trazendo grandes jogadores a nível europeu, como o Memphis, que tinha também proposta da Europa. O jogador tinha proposta da Europa e mesmo assim aceitou ficar no Corinthians. Ele preferiu a proposta do Corinthians, porque a proposta do Corinthians era melhor, com o Corinthians devendo 900 milhões. Vocês estão entendendo a gravidade? Vocês estão entendendo se o Corinthians não deve isso aqui? O que o Augusto Melo faz com esse time?
Vocês estão entendendo que se o Corinthians não tivesse queimado, o Augusto Melo já teria colocado esse time em outro patamar, já teria montado um time dos sonhos no timão? Fiel, é isso que a Renovação e Transparência fez. Só nos atrasou, atrasou e atrasou. Então chega o Augusto Melo muito forte, fazendo um belíssimo trabalho no timão, valorizando nossa camisa, contratando grandes jogadores, montando uma equipe praticamente do zero na segunda janela, porque ele tem peito, ele tem gestão, com uma equipe profissional do seu lado, gerindo o clube bem, fazendo do Corinthians um time poderoso, fazendo com que os adversários voltem a temer o Corinthians. Então é importante que deixamos o homem trabalhar, é importante que deixamos o Augusto Melo fazer desse Corinthians um Corinthians forte e que nas próximas eleições, quem com o Augusto Melo indicar que possa ganhar, porque o que menos precisamos agora é que a Renovação e Transparência volte ao poder do Corinthians. Isso seria inadmissível a renovação e transparência voltar a este poder, tá? Detalhe importante que eu quero trazer para vocês aqui. Uma dívida como essa realmente é uma herança maldita. É difícil o cara trabalhar devendo tanto. Fiel, só nesse ano o Corinthians tem que pagar 900 milhões, fora o próximo ano que vai vencer mais 1 bi. Então vocês concordam comigo que o que o Augusto Melo está fazendo nesse time é milagre? É milagre, o cara é bom gestor e ainda por cima eles querem impeachment o Augusto Melo. Eles querem dar um impeachment no presidente para que ele não possa terminar o seu mandato. Para quê? Para assumir o vice-presidente, para chapa do Augusto Melo perder força, porque ele sofreu impeachment, e os vagabundos sem vergonha apoderar do Corinthians novamente nas próximas eleições. Porque aí eles vão ter o que falar. Porque o que eles vão falar nas próximas eleições? Olha, a gente está aqui para disputar a eleição contra o Augusto Melo. O Augusto Melo não vai poder ser candidato, mas ele vai indicar alguém, com certeza. Estamos aqui para disputar as eleições, mas a gente vai falar o quê? O cara trouxe vários patrocínios, o cara trouxe jogador a nível europeu, o cara pagou a nossa dívida, o cara renovou o Corinthians, o cara está fazendo o Corinthians a disputar títulos novamente. O que eles vão falar do Augusto Melo? Não tem o que falar. Então por isso que eles estão criando essas pautas bombas para tentar destruir o nosso presidente com o impeachment, que aí chega na próxima eleição e fala, olha, teve aquele rolo que vai de bet, o cara fez isso, prejudicou o Corinthians, estamos aqui como candidato. Então eles estão se apegando a essa esperança. Fiel, repito, volto a repetir os números. O Duílio Monteiro Alves entregou o Corinthians ao Augusto Melo com uma dívida de 2 bilhões 189 milhões, sendo que vem aí com o receber que tem, o Corinthians tem que pagar 900 milhões de reais este ano, e no ano que vem vence mais 1 bi. Ora, Fiel, né? Então vamos dizer assim, só é bobo quem não enxerga, tá, Fiel? Só tenta fazer de bobo as pessoas que estão aí ludibriadas com uma renovação e transparência que não presta. Uma renovação e transparência que vem prejudicando o Corinthians cada vez mais. Mas nós estamos aqui, estamos enxergando a atual situação do clube, estamos vendo o que essa gestão passada fez com o nosso Corinthians, o tanto que nos prejudicou, 2 anos sem ganhar título, quebrando tabus incríveis, como, por exemplo, ser eliminado pelo Ituano em semifinal de Campeonato Paulista dentro da Neoquímica Arena. Após 41 anos, o Corinthians foi eliminado na fase de grupos da Libertadores. Enfim, é um Corinthians que vinha sofrendo e muito na mão dessa renovação e transparência. 6 anos sem disputar títulos, há 2 anos brigando para não cair no Brasileiro. Chega, tudo tem um limite. E as contas estão aí para provar. E eu vi só o começo da entrevista, tá, Fiel? Eu vi só o começo da coletiva. Convido vocês a ir lá no Corinthians TV, que tem coletiva lá com mais de 1 hora explicando tudo das dívidas do Corinthians, tudo transparente, tudo no papelzinho para ver o que está sendo gasto nessa gestão, o que está sendo investido nessa gestão e de como o Augusto Melo assumiu o Corinthians nessa gestão. Então, Fiel, estamos aqui. Eu, particularmente, vou falar por mim, não por vocês, para apoiar o Augusto Melo do começo ao fim, porque foi o único que conseguiu tirar essa gestão vagabunda, essa gestão corrupta do poder do Corinthians, que se chama renovação e transparência. Certo, Fiel? Quero agradecer demais a sua presença aqui neste canal, e aqui eu falo mesmo, eu não tenho medo, aqui eu não fico em cima do muro, porque aqui, meu irmão, aqui é Corinthians, tá? Então, qualquer novidade aí entre a decisão entre Corinthians e Flamengo, se vai ser o primeiro jogo lá no Rio ou se vai ser o primeiro jogo aqui em São Paulo, qualquer novidade sobre o mercado da bola também, Corinthians que ainda busca um lateral no mercado da bola, temos até o dia 20 para contratar, qualquer informação nova eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvidas. Combinado, Fiel? O meu muito obrigado por tudo mesmo, amanhã tem mais vídeo do Corintianeiro e vai Corinthians!